Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Pode ir, então vamos lá. Estamos começando mais um Plis de Sua Santa, aqui na Rádio Web EO. Sônia é uma rádio porque valoriza muito a mulher. E a nossa entrevistada de hoje é a Sônia Zanqueta. A Sônia, ela é jornalista, produtora cultural, e, como sempre, eu vou pedir para ela contar um pouquinho pensar lá alguns detalhes da biografia dela nessa trajetória de Plis de Sua Santa. Sônia. Bom, eu me formei em jornalismo há muito tempo, há décadas, e formei... Olha, microfone, tá? Ela tem que chegar um pouquinho mais perto e o operador está explicando isso. Eu me formei em jornalismo há muito tempo e depois eu queria sair do país e apareceu um concurso do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que selecionava estagiários para a área de comércio exterior em vários países, eram 38 países. Não tinha nada a ver com a minha formação, nem com meus interesses, mas eu queria sair e digo, vou fazer o concurso. E, por incrível que pareça, eu passei. E, assim, eu fui parar no Equador em 1980, onde eu deveria ficar 2 anos, mas acabei casando por lá, com um equatoriano, e fiquei 17 anos, tive 3 filhos e voltei em 97. E um mês depois eu estava trabalhando na equipe da Feira do Livro de Porto Alegre, onde estou até hoje. Ai, olha só que legal. O quanto que, às vezes, uma decisão, quero sair do país, é definitiva na trajetória. Foi a primeira coisa que surgiu, né? Porque eu estava pensando, eu vou entrar naquela época nem era site, tinha uns catálogos da Unesco com todos os países que davam bolsas e tudo. Essa era a minha intenção, de repente faço alguma coisa fora, tal. Mas um amigo que trabalhava na Federação das Indústrias me falou, tem esse concurso. Eu digo, olha, mas jornalista numa área de comércio exterior não vou nem passar. Mas acabei passando e, quando eu vi, eu estava em outro país, uma realidade completamente diferente da nossa, onde a questão da mulher é ainda muito difícil. Ainda hoje. Talvez mais do que aqui, porque lá sequer há leis que protejam a mulher e sequer há delegacias para a mulher. Então, muitas coisas que aqui se debate o tempo todo, ou menos no meio em que a gente vive, lá sequer são discutidas, às vezes, né? Essa disparidade toda que a gente tem na nossa América. Eu tenho filhas gêmeas que vivem lá há quase 4 anos, voltaram a viver no Equador, e as duas são muito ativistas nessa área, porque quando elas chegaram lá, elas encontraram uma situação meio confusa, assim, porque havia uma quantidade imensa de ONGs e outras entidades que trabalhavam em favor da mulher, mas sem articulação alguma, né? E então elas começaram a trabalhar nesse sentido de tratar de unir esse pessoal com outras pessoas, naturalmente, e elas estão, desde então, bastante envolvidas com esse movimento feminista que segue sendo importantíssimo, né? No mundo inteiro, né? Aqui do lado, a gente evolui em algumas coisas e daqui a pouco involui. Sim. E esse momento político também de Brasil que a gente atualmente no Brasil, eu diria que esse tema é mais oportuno do que nunca, porque estamos retrocedendo a olhos vistos e isso tem de ocorrer também na legislação, porque a gente vê o Congresso que a gente tem aí, a gente vê as coisas que são ditas e que ninguém faz nada, a gente tem dúvidas quanto à eficácia da justiça, inclusive, né? Então, eu acho que é um tema muito atual, muito oportuno. É um pouco assustador quando... Nem a dúvida. Quando a gente ouve coisas que... Quando há retrocessos, não? Não, quando a gente pensa que tem uma campanha para
evitar filhos, gravidez precoce e etc., através da abstinência. É um simplismo danado, né? É. Assim como essa mesma ministra que está fazendo essa campanha, quando esteve na Ilha de Marajó, disse que o grande problema da Ilha de Marajó, onde há um índice muito alto de estupros de meninas, é que as meninas são tão pobres que não usavam calcinhas. Então, ela teve uma ideia assim brilhante de que era importante atrair com urgência uma fábrica de calcinhas para a região, como se isso fosse resolver algo, né? Então, esse simplismo, né, nos leva a problemas muito graves em todas as áreas. A dificuldade de pensar qualquer questão com toda a sua complexidade, né? Em toda a sua complexidade. E a gente fica sempre pensando se é dificuldade de pensar ou se é intenção de... Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? mas eu acho que a ignorância é a mãe de todos os males, né? Então, a gente vê, por um lado, a ignorância, a falta de informação, um pouco de perversidade, talvez, e também a manipulação de pessoas ingênuas, né? Porque é um número muito grande de pessoas que seguem nessa linha, que estão achando que está tudo bem, que é por aí o caminho. Quando a gente vê... eu não ouvi o discurso da Regina Duarte, mas eu vi algumas coisas Patético. que ela escreveu. Pois é, eu soube que foi patético, não me dei assim ao... A gente não entende bem por que a pessoa ficou tão deslumbrada com aquele cargo, né? Porque no próprio discurso ela fala que o presidente me deu carta branca e o presidente em seguida não, carta branca naquelas, né? Porque o presidente tem poder de veto, se não estiver agradando, né? E a gente sabe que é uma aventura que ela está fazendo, porque ela está jogando fora muitas outras coisas por algo que eu acho que não vai rolar. Que tende a não ter vida larga, né? Eu vi quando ela fez alguma resposta, eu acho que a Zélia Duncan, e ela tinha um texto que ele estava muito bem escrito, muito bem articulado, em cima do personagem Malu Mulher. Mas, óbvio que, quando a gente lê, ele está bem escrito e bem articulado, e cheio de simplismos. Não sei se tu chegasse a ler. Esse eu não vi, não. Mas cheio dessa simplificação. Minha mãe, ela fez isso, então eu estou liberada porque eu também criei uma filha sem o marido, então eu sou... tudo muito pela simplificação. Eu fico muito, muito, muito preocupada com o que está ocorrendo neste momento no país, na área da cultura, na área da educação, na área do meio ambiente e em várias outras. Mas eu vejo países que evoluíram muito. É o caso da Colômbia, onde eu estive agora de férias. Eu morei 17 anos ali do lado da Colômbia, no Equador, e eu nunca me atrevia a ir a Medellín na época, porque Medellín era considerado a cidade mais violenta do mundo de países que não estivessem em guerra. A Bogotá e a outros municípios, a outras cidades, eu fui, mas sempre com muito cuidado, com muitas advertências, porque é um país que esteve 50 anos numa luta armada feroz, com narcos, não sei quantos grupos de guerrilha de esquerda, as milícias de direita, o Estado. Então, era uma situação terrível. E o que a Colômbia melhorou é uma coisa impressionante. Eu saí de lá enternecida, fui a Medellín, entrei em várias favelas, sem problema nenhum. O que houve, sobretudo na Colômbia, foi investimentos fortíssimos em educação e cultura. As bibliotecas parque da Colômbia, as bibliotecas nas próprias favelas que eles chamam na mão são fascinantes, são incríveis. Eu fui a uma biblioteca parque que recebe 60 mil usuários por mês. E algumas coisas assim que eu achei... A inclusão funciona, né? Que eu achei maravilhosas. Eu fui ao Museu de Ciência e Tecnologia em Bogotá, fabuloso. E assim, muito instigante. Tu entras no portão, já tem experimentos por todo o jardim, as famílias ali provando todos aqueles equipamentos, tudo aprendendo, né? E o meu filho, que estava comigo, pagou R$28. Eu paguei 10% menos por ter mais de 60%. E eu perguntei, mas aqui tem tarifas diferentes para nacionais e estrangeiros? Porque eu vi que havia muito público. Não, aqui funciona assim, nacionais e estrangeiros pagam igual, temos que cobrar, porque é muito cara a manutenção do museu,
Mas quem vive, a população dos estratos, classes, né, 1, 2 e 3, que são os estratos que vivem nas comunas, nas favelas, não paga. O pai vem, mostra qualquer comprovante de residência e entra toda a família. E assim é em todos os equipamentos culturais mantidos pelo governo. E tu vais e tu vês uma biblioteca no meio de um parque que não é de fácil acesso, tu tens que pegar o metrô para ir até lá, não está no meio da cidade, né? Que tem 60 mil visitas por mês. Né? Dá para fazer. Dá. Eu fiquei achando que o Brasil tem jeito, mas eu não sei se é com essa turma que está aí, não. Não, eu acho que não é com essa turma que está aí que isso me preocupa, nós vamos perder um pouco de tempo ainda. Tem essa tua vivência com o livro, a Feira do Livro, e a gente tem notícia todos os dias de alguém que está querendo tirar livros, Sim, queimar livros, censurar livros, clássicos, livros. né? Clássicos antiquíssimos, inclusive, né? Sim. Que passaram por gerações, né? Sim, já passaram por outros momentos de censura mas também. Mas isso é muita ignorância também, né? Porque continua sendo a mãe de todos os males. Mas, por outro lado, a gente tem pequenas iniciativas, né, de alguém que tem um carrinho com um livro, que leva. Gente, isso é... Muita gente. Eu coordeno uma biblioteca comunitária em Cachoeirinha, Ponto de Leitura Sol e Lua. E é fascinante ver como as pessoas participam, como as pessoas, por mais simples que sejam, querem colaborar. Elas vêm, te trazem um livro, vêm, te ajudam em algo. E há uns 12 dias, houve uma entrada para o Jornal do Almoço lá do Ponto de Leitura, porque queriam falar de um gari que tem uma biblioteca em casa com 200 livros bons, retirados do lixo. Então, a repórter, né, ela queria dizer para as pessoas que parem de colocar livro no lixo, porque isso é uma coisa que me espanta também, eu vejo todo o tempo, porque há muitas bibliotecas comunitárias tratando de levar, de facilitar o acesso à leitura na periferia. E então ela resolveu fazer, para complementar a matéria do Gari, ela fez uma tomada lá do meu ponto de leitura. Desde o dia que saiu essa matéria, eu não paro de buscar livros, e muitas pessoas me levaram. Eu recebi chamadas assim de Torres, de Capão Novo, de Glorinha, assim, inúmeros, as pessoas dizem, puxa, a gente não sabe o que fazer. Às vezes tu põe no lixo porque não sabe fazer. Vou me mudar para um lugar melhor. Tem gente que põe livro, mas aí tu vês assim, atualmente tem uma rede de bibliotecas comunitárias do Rio Grande do Sul, que não tem apoio oficial e estão lá fazendo o que seria teoricamente o papel do governo, mas que não dá para ficar esperando. A gente reclama com uma mão e faz com a outra. Tem que ser, né? Eu de uma história curiosa, estava falando outro dia, alguém deixou uns livros no lugar que eu estacionava o meu carro, que era uma lavagem, e tinha um menino muito simples, assim, super querido, assim, gentil. Como eles já tinham entendido mais ou menos o que eu fazia, ele disse assim, olha, eu estou com esse monte de livro aqui, mas olha só, não dá para ler um livro desse tamanho. Eram uns livros de história, uns livros sobre a África, livros mesmo de muita beleza, de muitas imagens. Eu disse, olha, de verdade, ninguém lê um livro desses. As pessoas olham os pedaços, elas olham as imagens, leem o que está ali, outras leem, outras usam esses livros porque elas já conhecem aquelas histórias, né? Como fonte de consulta, como revisão e tal. E, eventualmente, alguém vai pegar e vai ler do início ao fim. Experimenta olhar figurinhas. E aí tinha um outro menino que trabalhava com ele e disse assim, não, livro te abre a cabeça, cara. Como é que tu nunca leu um livro? E eram 2 meninos de um extrato social bem... E um que tinha assim um olhar, não, eu sei que livro é bom, e que olhava de vez em quando, e o outro não sabia o que fazer com o livro. Ele estava com pena, ele perguntou se eu queria os livros, porque ele viu que era uma coisa que tinha algum valor. Então, existe uma sensibilidade para a importância do livro, mas as pessoas... Aí eu peguei, o que tu gosta? Tu gosta de futebol? Aí eu levei um livro sobre futebol, levei umas coisas... Por algum lugar eles começam. Eles começam, exatamente. A leitura Outro dia entrou assim. um menino de 13 anos na biblioteca que eu coordeno e me disse, Sônia, eu já não quero ler nada de terror, porque até então ele estava 2 ou 3 anos lendo terror. Não quero mais ler. Aí eu digo, tá legal, e o que tu vais ler agora? Não sei, tu que tem que me dizer. Mas o que tu queres ler? Um livro que me tire da miséria.
E eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, e agora, né? Eu digo, olha, não tem um livro assim, tipo livro de receita, faz assim, faz assado. Mas, para mim, foi muito importante ter lido uma série de biografias, quando eu era adolescente, que mexeram muito com a minha vida, né? Aí contei de algumas que eu tinha lido. Aí eu baixei todos os livros de biografia. Ele já leu quase todas as biografias agora. Ele disse, vou começar por aqui. Cada semana ele me leva de volta um livro de biografia e ele está encantado. Porque são histórias exemplares, ou não, né? Tem histórias que são meio punks. Mas tem livros encantadores. Assim, Mas né? até no meio punk tu pode Sim, lógico. aprender, né? Lógico. Tu pode dizer assim, não, isso eu não quero para mim. Não, eu digo punk no sentido assim que há algumas vidas que não são tão edificantes. Mas, Sim. Mas eu lembro que eu, com 13 anos, que eu li a biografia do Dr. Albert Schweitzer, que era um médico austríaco, que foi conhecer a África e ficou desesperado com as dificuldades que havia na época se chamava Congo Belga, no centro da África. E ele voltou e vendeu tudo que ele tinha na Europa e foi lá e construiu um primeiro hospital daquela região, que era um prédio, um chalé, né, de madeira. E aí ele começou a receber ajuda de várias partes do mundo, porque aquilo foi ficando famoso. E eu me lembro que eu disse para minha mãe, quando eu fizer 18 anos, eu tenho que ir para a África, porque eu tenho que ir lá ajudar aquele médico. Não sei como, nem que seja varrendo o chão. E a minha mãe disse assim, mas tu não precisa ir lá na África. Vai aqui no Morro da Maria da Golada, tem muita gente precisando de ajuda ali. Naquela época se chamava, era o Morro da Maria Conceição. Tem muita gente precisando de ajuda. Então, é muito interessante que um livro desperte isso no adolescente. Eu tenho que fazer algo, né? Sim, e tu faz. E esse menino está nesse processo agora. É muito bacana, porque ele lê e depois ele me conta. Mas é lindo, porque ele lê a quarta capa, ele lê a orelha, aí ele começa assim, lê um pouquinho assim, já não gostei do jeito que ele escreve, não vou ler. Eu digo, não, Leandro, deixa para outro momento. Olha, ele já tem um senso crítico, já desenvolveu é muito bacana, um senso, é muito bacana, um senso crítico. É fascinante. E eu tenho muitos pais que não leem nada, mas que levam os filhos no fim de semana, eu estou lá sábado e domingo, nos outros dias tem outras pessoas. Eu venho aqui porque é muito importante, leitura é muito importante. A pessoa não é um leitor porque não teve oportunidade, de repente até possa voltar a ser ou chegar a ser, mas ele sabe que é muito importante para o filho. E é bem bacana, porque eles vão com crianças bem pequenininhas, né, para retirar os livros. Para retirar os livros. Esse ponto que tu falasse da tua inspiração, eu vou para a África. Hoje existe um turismo internacional de vou para a África, vou para tal lugar. Eu adoro viajar. E fazer atividade numa... Sim, agora existe intercâmbio para maior de 50. Tu pode ir para lá, ficar no local aprendendo 6 meses, aprender inglês ou qualquer coisa assim. Eu acho muito interessante. E vivenciando uma Mas comunidade. Eu tenho viajado ultimamente com meus filhos, porque meus 3 filhos moram no exterior e as meninas estão no Equador, meu filho está na Califórnia. Então a gente se encontra assim. A minha última viagem agora foi à Colômbia com o meu filho Bruno e foi lindo, né? Porque a gente vai para albergue de estudantes, a gente não para em hotel chique, a gente tem a vida de mochileiro, né? E se conhece muito e a gente caminha muito. Assim, para quem quer viajar, quem não viajou ainda, prepare-se para caminhar. Prepare-se para caminhar, exatamente, maratona. Nós, nessa viagem, ele cronometrava, nós caminhamos. O dia que a gente menos caminhou foi 17 quilômetros, o dia que a gente mais caminhou, 23 quilômetros. Isso que a gente pegava metrô, andava de teleférico, pegava bonde. Mas para conhecer tem que caminhar, né? Eu adoro. Tem que caminhar, tem que olhar a rua, enfim. E nessas tuas viagens, tu acabaste fazendo alguma coisa parecida com essa intenção de ir para a África, ou de ir para alguma comunidade e trabalhar? Eu morei 17 anos no Equador, porque eu fui lá fazer um estágio na embaixada por 2 anos e acabei casando e ficando lá 17 anos. Depois eu voltei com os filhos. E lá nós tínhamos uma associação de brasileiros, porque era uma colônia muito interessante, porque a maioria em geral, a mulher é que era brasileira. Porque há um convênio através do qual muitos jovens equatorianos vêm estudar no Brasil. Eu tive um colega na faculdade que era equatoriano. É um convênio, né? Então, eles vêm sem fazer o vestibular, eles entram direto na faculdade, um número, acho que eram 180, 200 por ano, era muita gente. E esses meninos, muitas vezes, voltavam recém-formados e casados, porque começavam a namorar. Então, a colônia, em geral, o marido era brasileiro e a mulher era... O marido era equatoriano e a mulher brasileira.
E quando eu cheguei lá, já havia essa associação. E eu me meti de cabeça na associação. Nós chegamos a criar uma creche para as crianças das indígenas, senhoras indígenas, que em geral eram chefes de família, né? Em geral não havia figura paterna, mais ou menos como aqui, né? Como aqui. Aqui é muito forte essa questão. E foi um trabalho assim bem bacana, né? Naquela ocasião assim que dá muita dor por um lado, porque a gente sofre junto, porque são muitas as mazelas, né? Mas por outro lado a gente vê que por menos que a gente faça, aquilo gera uma mudança na vida das pessoas, né? E nós tínhamos na colônia brasileira brasileiras assim, senhoras que estavam nas mais diversas áreas, tinha pediatra, tinha arquiteto, então cada uma ajudava assim de acordo com o seu conhecimento, sua experiência, né? E isso nos permitiu durante um bom tempo fazer um trabalhinho bacana lá. Além desse trabalho de associação, enfim, no que tu trabalhavas lá? Eu trabalhei na embaixada por 15 anos. Porque quando eu terminou o quando estágio, eu fui tu contratada foste como funcionária contratada e tu local. ficaste na embaixada. Depois eu fui morar no interior, em função do trabalho do meu ex-marido, e que tinha um restaurante no interior, e a gente acabou indo para lá. E lá foi muito legal também, porque era uma cidade de 130 mil habitantes, mas onde não havia muito lazer, muita cultura, e ele tinha um restaurante e um café, e quando nós nos separamos eu fiquei com o café e me diverti muito, porque a gente fez muita coisa. Porque dá para a gente se divertir muito nesta vida. Eu, ao menos, trato de fazer isso trabalhando, tem que ser uma intenção, né? Trabalhando, tem que ser uma intenção. inclusive, porque pode ser muito divertido trabalhar, né? Quando a gente trabalha nessas áreas que dão margem à criação. Né? E com o teu café, tu começasse a atividade a gente cultural? fazia muita atividade cultural, porque eu tinha experiência de 15 anos na Embaixada. Porque quando terminou meu estágio, eu fui para a área cultural, quando eu fui contratada. Tá. Então, quando trabalhas numa área cultural de uma Embaixada, tu fazes assim... organização de torcida, de quando vai a seleção, carnaval, tudo, né? A gente se envolve com todas as manifestações culturais, né? E aí quando eu fui para o interior eu tinha muitos contatos nessa área, então a gente aproveitou levar para lá e faz muitos anos que eu estou envolvida com essas questões que são deliciosas e fazem alguma diferença na vida das pessoas. Faz muito tempo que meu foco é livro, leitura e literatura. Então, não é que eu não perca tempo com outras coisas. Eu não tenho muito tempo, porque eu estou muito envolvido. Além da biblioteca, eu tenho uma parada da leitura, numa parada de ônibus, na esquina da minha casa, onde eu tenho o compromisso de pôr livros todos os dias do ano. Então, na minha casa, tem um quarto que, em vez de hospedar hóspedes, hospeda livros, histórias. Então, está sempre chegando, estou sempre trocando, estou sempre mandando. Porque o que interessa... o que interessa para algum acervo ou projeto eu direciono e o resto tudo vai para a parada e voam. Eu estou colocando e as pessoas já estão querendo pegar. São as mesmas pessoas? Não, eu escolhi essa parada de ônibus não só porque está perto da minha casa, também porque fica na frente de uma loja que me ajuda ali a cuidar e tal. Eles colocaram lixeiras, de vez em quando vão lá dar uma varridinha. Sim, teve uma ambientação. Tem câmera, né? Mas também porque ali, essa parada atende 4 escolas da cidade. 2 de um lado da avenida e 2 da outra. Então, tem um fluxo imenso de passageiros ali, né? E eu vejo muita gente colocando livros ali. Tem a pessoa que lê ali, tem a pessoa que troca, tem muita gente que leva para casa e não coloca nada, porque às vezes não tem. Eu me lembro, a primeira grande pesquisa de leitura no Brasil, que foi o Retrato da Leitura, em 2006. Acho que foi 2006. Uma das revelações era terrível, que em 14% dos lares brasileiros não havia nenhum livro. Nem autoajuda, nem Bíblia, nem nada. Nem a biografia do Bispo Edir Macedo, nada. Então, eu entendo perfeitamente que as pessoas levem e não coloquem nada, e tem gente que me diz, não, mas é para trocar. Eu digo, não posso ter um fiscal ali o tempo todo, e a intenção é facilitar o acesso. Então, outro dia eu encontrei um senhor que tinha vindo de um bairro distante de bicicleta, e disse, eu venho aqui toda semana e eu pego 3 livros. E o senhor leu os 3 livros? Não, sempre tem um que eu acho chato, leio 1 ou 2. Não, eu leio o que me parece mais interessante, depois eu trago de volta.
É lindo, né? É um projeto extremamente simples que poderia haver em todas as paradas de ônibus, mas depende de que uma pessoa maluca assim vá lá todo dia abastecer, limpar, Claro. né? Deixar bonitinho, tirar. Eu tive no começo muito problema com as igrejas, porque as igrejas usavam a parada da leitura como um display para colocar seus flyers, né? Uma delas colocou uma pilha assim de flyers que diziam: curamos a depressão em 3 minutos. Aí eu coloquei um cartazinho ali explicando, olha, esse espaço se destina à promoção da leitura, o que pode por aqui é tal. Não coloquem propaganda comercial ou flyers de proselitismo político que vão para reciclagem, né? Claro. Aí, como não aconteceu nada, porque eu falei que os comerciantes que estavam fazendo isso entenderam. Aí eu liguei para uma dessas igrejas e fui insultada, assim. Não, por acaso somos nós, são os fiéis vêm aqui, eles pegam centenas. Então, peguem esse microfone que vocês têm aí e digam bem alto, não coloquem lá, porque tem uma senhora maluca que manda para reciclagem. Porque é um desaforo, não. Chegava lá, assim, de cima a baixo. Então, mas agora já... A senhora maluca já domou a situação. Eu tomei essa medida meio drástica, as coisas começaram a funcionar melhor. Pois é, eu fiz um trabalho na época da faculdade, assim, há muito tempo atrás, sobre era o meu trabalho de pesquisa sobre a influência da televisão na leitura. E na época tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu entrevistei crianças e tal. E ali o que eu vi que realmente faz diferença, mesmo na TV, tu criar contar uma história, mostrar que aquilo é um livro. Em que um dos personagens era Antônio Fagundes, que era dono de uma editora, e ele lia pequenos trechos e recomendava para os filhos e para os funcionários. Deu um boom nas vendas daqueles títulos. Eu tenho certeza de uma coisa nessa vida, que se a Globo quisesse, elevaria tremendamente os índices de leitura, de cultura, de educação no país em um ano. Porque a Globo é um canhão de vendas. Né? Se essa fosse a intenção, mas é que é mais fácil vender o básico, o simples, o grotesco, né? Então, se abre mão assim dessa oportunidade incrível que seria, né, de contribuir para uma elevação do nível cultural e educacional. E dá uma vazão, por exemplo, à TV Futura. A TV Futura é maravilhosa, né? Mas está lá, escondidinha. Não, e há programas maravilhosos que são apresentados em horários totalmente impróprios. Eu gosto de um programa da Globo que se chama Como Será?, que fala de projetos da comunidade, de iniciativas louváveis que ocorrem em todo o Brasil, aos montes, né? Esse programa era veiculado às 6 da manhã. Agora eles melhoraram um pouquinho, é às 7. Eu sou maluca e estou desperta, estou sempre desperta nessa hora, saindo, mas a maioria das pessoas... Ou estão indo trabalhar, estão dentro do ônibus. Não, é um sábado de manhã, mas a maioria das pessoas está dormindo às 6 da manhã, às 7 também, né? Então, eu de vez em quando protesto no Facebook, eu digo, mas que absurdo, um programa tão lindo e apresenta num horário... Porque existe uma coisa que é básica, assim, né? Uma vez o Rui Oster me comentou que tinha ido num evento sobre comunicação nos Estados Unidos, e ele me disse, olha, uma coisa que ficou muito clara lá, se você gere uma TV comercial e quer ter êxito, e ter êxito e sobreviver no mercado significa agradar os anunciantes, não coloquem até o horário nobre nada que não possa ser entendido, não possa agradar uma criança de 9 anos. Então, o informativo tem que ser bem básico, a novela tem que ser bem básica. Depois das 11 da noite, aí você pensa em colocar algo mais sofisticado, mais complexo, que exija algum... O entendimento da criança de 9 anos seria a média das pessoas? É porque o comerciante não quer vender só para o pai. Ele quer que a criança também diga, pai, por que eu não compro isso aqui? É muito mais na moda. Usando a criança como influenciadora. Usa lá, né? O pai, agora está todo mundo comendo Nutella, tem que comer Nutella, pai. Né? Então, a criança, mesmo estando proibida a propaganda dirigida exclusivamente para a criança, que está, né? Sim. Que agora estão querendo derrubar, eu vi o ministro Moro querendo derrubar, a criança induz a compra.
Né? Sem Eu dúvida. evitava ir para o supermercado, meus filhos sabem que os filhos vão querer comprar uma série de coisas, então eu perguntava, o que tu queres de merendinha? Eu quero tal coisa. Eu comprava as encomendas e deu, porque a criança induz a compra. Induz, né? sim. Então a programação tende a ser feita de uma maneira assim, temos uma quantidade imensa de analfabetos e analfabetos funcionais que consomem. Então, nada pode ser muito complexo. Tem que agradar a criança, tem que agradar essas pessoas que têm um nível de compreensão menor em função da sua baixa escolaridade. Né? Então, eu adoraria de acordar assim, agora vamos pôr esse país para cima. Né? Porque depois de ir à Colômbia, eu tive essa impressão também, eu passei 16 anos sem o Equador. Eu voltei em 97, fui 2 ocasiões lá, em função de questões de família e tal. Depois passei 16 anos. Eu passei o Equador de novo quando minhas filhas retornaram para lá, quase 4 anos. E eu levei um choque também de como o país havia melhorado. Uma mudança de comportamento com relação à questão da limpeza das ruas, dos mercados, dos banheiros públicos, chocante. E a gente anda aqui e vê tanta sujeira, né, nas grandes cidades, onde eu moro em Cachoeirinha. Eu digo, mas é possível promover uma mudança de comportamento. Não é fácil, mas se tantos fizeram, por que não poderemos nós, não? Se conseguimos reduzir drasticamente o consumo de cigarro neste país, isso é um case de sucesso. Isso é um case né? de sucesso. Há várias outras áreas em que a gente tem que ser bem sucedido também, né? A gente não entende por que a coisa não anda. A gente meio que suspeita. A gente né? suspeita, É. porque no caso do cigarro teve um investimento, Sim. desde tirar o cigarro tu da visibilidade. Por aí, tu vejas que isso é um problema fortíssimo em outros países, e aqui se reduziu muitíssimo. Né? Engraçado, nós fomos a Budapeste, a cidade era bastante limpa, mas tinha muita bituca de cigarro. E as pessoas não podem fumar dentro dos restaurantes, mas pode fumar na área externa. Então, na área externa havia uns aquecedores de gás, assim, e eles distribuem uns cobertorzinhos, e a pessoa está enroladinha fumando lá de fora e jogando a bituca. Então, tu vês como é que avançamos tanto nessa área e não poderemos em outra? Porque em muitas áreas é lamentável, né? A gente avançou. Sobretudo na questão da educação, que é essencial para que a gente avance. Não tem outra maneira. E aí volta aquele link que a criança influencia. Porque a gente vê a criança influenciando sobre agrotóxicos, sobre os hábitos familiares, a partir do que ela... Todas as questões do meio ambiente, as crianças estão mais conscientizadas do que os adultos. Mas exatamente. o adulto, quando ele não se conscientiza na conversinha, tem que ser pela parte mais sensível do corpo, que é o bolso. Eu vejo alguns países onde eu estive, assim, que tem cartazinhos, não pode fazer isso, multa tanto, não pode fazer isso. Mas não adianta ter a multa e não ter a fiscalização. Um problema muito grave que existe no Brasil é que tem um excesso de leis, tem leis que conflitam entre elas, né? Leis às vezes uma lei municipal que tem divergência com a lei federal. Tem lei para tudo, mas não tem fiscalização. A fiscalização ainda é muito fajuta, né? Então, temos que avançar aí, porque as grandes mudanças se faz também com fiscalização. Aí entra num ponto interessante, porque a gente está vivendo, é uma coisa muito forte no Brasil. Se, por um lado, tem um acirramento político, tem as pessoas dizendo eu não gosto de política, e uma desvalorização né, do político, não gosto de política, não gosto, não sei o quê. E não tem esse entendimento que as coisas acontecem pela política. A gente está falando de lei, quem faz lei? Como indivíduos, nós vamos para onde queremos, mas como povo, eles nos conduzem. Então, precisamos estar atentos e fortes. Né? Exato. E temos que usar os mecanismos. Eu participo de reunião de conselho municipal, de conferência da cultura, de audiência pública, no município onde eu vivo, porque é onde tu tens mais acesso e condição de ter voz, né? Mas vira e mexe eu assino algum abaixo-assinado, quando eu acho que alguma coisa é uma aberração, aí são abaixo-assinados que vão chegar ao Congresso, né?
E existe uma série de mecanismos e a gente tem que se valer deles. Tem que se valer. Então, existe muito, por um lado, o político oportunista, não dá para generalizar, eu conheço políticos sensacionais, o político que não rende, o político excessivamente caro, a máquina pública é muito caro, mas, por outro lado, também há o cidadão omisso, né? O cidadão que não quer se envolver, que não quer se incomodar, e protestar funciona. Funciona. Eu já vi em várias ocasiões. Funciona e tem que ter essa determinação. Se não fossem os protestos do povo do livro e de outras pessoas, a biblioteca presidencial, que não é a biblioteca do presidente, é uma biblioteca que guarda uma história importante, né? Ela teria sido drasticamente reduzida, porque os livros já estavam no chão para darem espaço para a criação de um gabinete para a primeira-dama. Houve o protesto, no dia seguinte os livros foram colocados no lugar de novo. Então, nós temos que ser mais atuantes, né? Temos que resistir e nos posicionar. E aprender a pensar, e aprender a olhar o que realmente está acontecendo. Porque as pessoas são diariamente induzidas ao erro. Porque, nessa ocasião, eu li assim... Tá, mas os livros, mas ela vai fazer um trabalho social. Sempre tem um contraponto. Não, e os comentários eram terríveis, né? Esses livros são todos muito antigos, ninguém lê. Esses livros foram comprados na época do PT, são todos de esquerda. Então, sim, precisamos investir de maneira certeira na educação para acabar com esse tipo de coisa. Para ter esse pensamento, as pessoas... Espera aí, só um pouquinho. O PT teve lá tempo... Quantas vezes o que foi dito foi desdito nesse governo? Exatamente por isso, porque há gente que ainda se posiciona, né? Claro, exatamente, porque então, as pessoas vão... Se mais gente houvesse, porque a gente quer que os governantes acertem, ninguém quer que eles errem. E para acertar, eles têm que ouvir, né? Os assessores têm que se deixar assessorar, o que nem sempre ocorre, né? E tem que ouvir o povo também, né? Porque o povo, por menos escolaridade que tem, as pessoas observam, as pessoas têm suas razões, elas têm que ser ouvidas, né? Sim, até as suas demandas. Lógico. A demanda básica de saneamento básico, enfim. Que é o básico do básico. Que é o básico do básico, né? Até isso, esse esclarecimento. Mas a gente vive pensar um pouquinho, né? A Sônia, jornalista, e o mundo das fake news. E as pessoas acreditando, teve alguém que botou que álcool gel não... eu vi. Imediatamente... aí houve uma outra pessoa que diz, não, álcool gel melhor não, vinagre. E vamos ouvir os médicos, por favor. Sim, essa pessoa, eu vi o vídeo dele, ele se intitulava, dava para desmontar, assim, não precisava nem pedir para alguém. As pessoas têm preguiça de verificar se aquilo é correto. Assim. Mas o cara disse, eu sou químico autodidata. Ou seja, professor Pardal... Tem que deixar Eu acho que até o Ministério tem atuado de forma... O Ministério da Saúde, que a gente critica em outras questões, mas nesse assunto eles estão atuando, né? Então, é muito triste. Não só que alguém se arvore ao dono da verdade sobre qualquer coisa, mas que tanta gente esteja disposto a rejeitar as evidências apresentadas. Sim, daí o cara manda ali e a pessoa sai... qualquer corrente dessas. A pessoa sai compartilhando. Eu vi num grupo... Não foi assim, eu li que estava rolando. Não, eu vi num grupo. E agora tem uma coisa muito legal, que são os sites de checagem de informações. Né? Tem vários, muito sérios. Né? Então, eu de vez em quando olho e digo, não, isso não pode ser verdade. Tu entras ali, não, é verdade. Já pesquisaram, já foi denunciado, já verificaram. Ou então tu vês num site muito desconhecido alguma coisa, não, vamos ver o que os outros dizem. E, às vezes, o que os outros dizem derruba aquilo de forma contundente. Né? Que isso que tem a ver com a educação, pensar, né? Ligar um fato... E também o saber duvidar, né? Saber duvidar, saber perguntar. Já me aconteceu, eu cito muito Cachoeirinha, porque eu moro lá, de ir a audiências públicas onde trouxeram algo para propor
E aí está todo mundo ouvindo, e as pessoas, às vezes, não estão pensando se aquilo está Elaborando correto, o pensamento, não. claro. E já me ocorreu dizer assim, não, e se vamos por aqui, ó, se pensando... E as pessoas me dizem, mas Sônia, já está tudo pronto. Que legal, né? Já está tudo pronto. Não, está tudo pronto. Estamos fazendo o que aqui? Eu não opino sobre as áreas que eu desconheço. Posso ir até para tentar entender. Mas como é uma área que eu tenho alguma informação, eu me preparo antes, eu leio, pergunto e tal, aí eu vou lá como uma jornalista faria, né? Sim. Aí tu faz a pergunta, ai, vamos deixar acabar de uma vez, já está... Como assim? O que estamos fazendo aqui? Então, temos que nos ligar, como dizem minhas filhas, tem que se ligar. Tem que se ligar, tem que aprender a pensar, enfim. Sônia, o que tu mudaria na tua vida passada? Seria maravilhoso, né? Eu acho que eu mudaria muita coisa. Eu acho que tudo que eu vivi me serviu para chegar até aqui. E eu acho que a idade que eu estou vivendo é muito legal, porque a gente tem um acúmulo de conhecimento e a gente vai ficando mais serena, a gente vai ficando... tu já não tem aqueles arroubos assim, de querer coisas inalcançáveis, né? Tu já tens uma tranquilidade, assim, né? Mas, certamente, fiz muitas coisas que eu não faria, nem a dúvida. E faria de novo muitas que eu fiz. Uma coisa que eu fiz, assim, que foi muito... Se eu tivesse economizado tudo que eu gastei em viagem, certamente eu estaria morando lá na Nilo Peçanha. Mas não era esse o meu projeto de vida, né? Então, ter viajado muito, eu acho que me ajudou muito, muito, muito. Ter sido mãe foi legal. Eu fico impressionada, assim, que eu acho que meus filhos amadureceram muito rápido. Eu levei uns 50 anos para amadurecer, né? E eu tinha a sensação, às vezes, de estar fazendo tudo errado e deu certo, porque são 3 criaturas maravilhosas, né? Mas eu não teria perdido tempo com muitas coisas, porque a gente dá muita, muita, muita volta para chegar onde a gente deve estar e onde a gente não sabia, mas era onde a gente queria chegar. Por exemplo, houve um momento que eu disse assim, eu quero trabalhar com leitura. Eu vou contar uma história rapidinho. Eu cheguei em Porto Alegre em 97, com 47 anos, e meus amigos preocupadíssimos, que tu não vais mais conseguir trabalho, né? E a minha família achava que a coisa mais importante que eu tinha feito na vida era aquele estágio lá na embaixada na área de comércio exterior. Então, eles queriam que eu pusesse destaque no meu currículo, aquele estágio. Eu digo, não, eu não quero trabalhar nessa área nem por todo o dinheiro do mundo. Eu quero trabalhar na área da cultura. E eu nem vou distribuir currículos a propósito. Como assim? Não, eu não vou distribuir currículos. Eu vou começar a circular pelos eventos culturais, ver o que está acontecendo, e por aí que deve ocorrer. E eu falava para eles assim, se tu queres que alguma coisa caia na tua cabeça, tu tens de ir onde as coisas estão penduradas. Aí um amigo me convidou para um lançamento de uma revista literária, a revista Blau, do Valmor Santos, no Centro Municipal da Cultura. E meu amigo me avisou que ia se atrasar. Então eu cheguei, tinha umas 150 pessoas, eu olhei assim de ponta a ponta, eu não conhecia ninguém, eu estava 17 anos. Claro. Aí eu peguei um cálice de vinho, peguei a revista e comecei a olhar uma exposição que havia ali. E aí se aproxima um cidadão e me diz assim, tu estás tão perdida, tu não és daqui, né? Eu digo, eu sou daqui, mas eu estava 17 anos fora do país e eu não conheço ninguém. Aí, onde tu estavas? No Equador. Aí ele me leva na frente de outra pessoa e disse, Júlio, essa é a Sônia que chegou do Equador. Sônia, esse é o Júlio que esteve no Equador. Aí o Júlio me diz, eu estive no Equador há muitos anos, eu era diretor do grupo de teatro e nós fomos a vários países onde a gente chegava, já estava tudo acertadinho para nos apresentarmos. Aí chegamos no Equador duros, vindo da Colômbia, todos jovens, né? E o empresário tinha sumido. A gente não conseguiu encontrar o cara tinha sumido da cidade. E aí nós desesperados, onde é que nós vamos dormir, onde é que nós vamos nos apresentar? Descemos a Avenida Amazonas e paramos na frente de uma livraria. E eu disse, Livraria Pomaire. Como é que tu sabes? Eu trabalhava lá. Entramos e falamos com a dona, Pilar Bustos. Como é que sabes? Eu trabalhava lá. Aí conversa. Ele me disse, não, mas agora eu não estou mais no teatro, agora eu sou o presidente da Câmara do Livro e nós organizamos a Feira do Livro de Porto Alegre. Aí eu perguntei, e vocês já trouxeram algum autor equatoriano? Ele disse, não, e lá tem um dramaturgo maravilhoso. Eu conheço os livros, já vi montagem. Jorge Henrique Cadum, como é que sabes?
Aí ele se... Ai, como é que eu faço para convidá-lo? Eu digo, anota aí. Eu lembro até hoje. 005 539 532 566 541. O que é isso? É o telefone dele. Como é que... Bom, eu trabalhava lá na área cultural, eu tinha um salão de chá na cidade com uma amiga, onde ele era nosso cliente. 566-541 era o telefone, fora os códigos, né? Ele disse, não, então amanhã vai lá na Câmara do Livro e vamos ligar para ele, porque tu falas espanhol e eu estou lá até hoje. Até hoje. Então, Ou seja, estava tudo pendurado na tua cabeça. Caiu na tua cabeça. Este é um conselho que eu dou a todo mundo. Queres que algo caia na cabeça, onde as coisas estão penduradas. Peguei o conselho. Não, é porque as pessoas ficam assim, eu não consigo. O que tu estás fazendo? Eu mandei currículo pela internet. Eu digo, mas quem sabe você sai de casa de vez em quando também, não? Vá lá onde as coisas estão acontecendo. É uma boa ideia. E quais são os teus planos, assim? Eu tenho planos de viagem, eu tenho planos de trabalho, eu faço muitos projetos. Às vezes eu fico pensando assim, era tão bacana fazer isso. Não, mas o meu foco é a leitura, porque eu fico tendo ideias. Aí eu ligo para a pessoa e digo assim, fulano, eu tenho uma ideia aqui que é a sua cara. É assim, 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 assim. Se quiser fazer, faça. Porque eu sei que eu tenho 69 anos, eu não tenho todo o tempo do mundo e eu tenho meu foco. Né? Então, eu fico no meu foco e fico dando pitacos, assim. Que horror, não? Não, sabe que não é horror. Eu faço isso profissionalmente, eu vendo ideias para os outros, de coisas que eles querem fazer. Então, legal, muitos planos. Vamos falar um pouquinho assim na questão da idade. Idade, o feminino, o preconceito, né? Tem o idadismo, né? O preconceito da idade. Sim. Como é que é isso na tua vida? A gente é alvo. Eu tenho muita gente com quem eu me dou muito bem, que gosta de mim, mas vira e mexe tu ouves algo assim. Então tem gente que se preocupa comigo. Um conhecido chegou a me dizer assim, esse aparelho celular não é incompatível com o teu status profissional. As pessoas estão preocupadas com o modelo do teu celular, se tu estás na cor da moda, por que tu não pintas mais o cabelo? Eu não vou pintar. Eu tenho uma amiga que eu espero que esteja nos ouvindo, que cada vez que me encontra diz assim, mas eu gostava quando tu fazia as mechas. Mas eu achei lindo, assim, curtinho. Eu achei o maior luxo. O dia que começaram a nascer meus cabelos brancos, eu cortei bem curtinho. Eu digo, né? Então as pessoas te cobram por tudo. Tem gente que vai na minha casa e diz, mas como é que tu tens uma televisão gorda ainda? Como é que tu não tens uma televisão plana? Eu digo, mas eu sou informativo aí, não? Exatamente. E tá tudo bem com a minha televisão, não se preocupe, ela está lá no quarto, nem está enfeiando a sala, porque tem gente... E as pessoas estão tão preocupadas com bobagens, né? E acumulando, e acumulando, e acumulando. Então, elas não entendem que as pessoas se desapeguem da sua biblioteca, porque... Eu, quando fui morar em Cachoeirinha, eu tinha mais de 1000 livros. Isso que eu tinha voltado recentemente do Equador, onde eu deixei os livros, quase todos os livros. Eu trouxe uns 30 livros, o resto ficou. Aí eu estava aqui há pouco tempo, já tinha mais de 1000 livros. Eu fui morar em Cachoeirinha, num bairro popular, havia uma casa que era do meu pai. Aí eu montei a minha biblioteca na garagem, que tinha uma porta de vidro com ferro, e as pessoas paravam e diziam, quanto livro? Pode entrar. Aí as pessoas começaram a ler e me diziam, mas eu adorei esse livro, não precisa devolver. Aí eu me dei conta que não tinha sentido eu guardar algo que eu não pretendia voltar a ler e que não ia recomendar a meus filhos que lessem. Mas as pessoas te cobram. Meu Deus, tu tinha tantos livros, agora tu só tem isso. Meu Deus, ficam achando que tu tens que morar em outro lugar, que tu tens que vestir de outra maneira, que tu tem que pintar o cabelo. Em outros lugares. Aí eu me lembro de Fernando Pessoa, né? Largue meu braço lá. Largue meu braço. Tem um poema, não, sobre isso. E os teus filhos, eles, como é que eles lidam assim com a tua andar para frente na idade? Não, eles estão muito tranquilos. Eles cuidam muito de mim, apesar de estar longe. Eles pagam meu plano médico, que é bem chique. Então, eu fiz, ano passado, 32 exames. E a velhinha também, não. Ela tem que caminhar mais, tem que fazer mais exercício. Sim, sempre tem que... Mas eu estou bem de saúde, então, enquanto eu estou bem de saúde, eles estão tranquilos, a gente tem uma relação muito boa, estamos sempre em contato. Uma das minhas filhas esteve aqui no fim de semana passado, porque ela trabalha com uma empresa brasileira, então ela vem com frequência.
estive com meu filho mês passado na Colômbia, e assim a gente vai se resolvendo. E eu estou muito feliz de que eles estejam, cada um onde está, porque é uma etapa da vida deles muito importante, estão em lugares seguros também, isso também é bom para uma mãe é importante, saber. é bom. Sim, essa questão é muito importante, né? Para pais, né? Porque Netos. Olha, um dia desses as minhas filhas gêmeas me ligaram para me comunicar, depois de muitas voltas, que eu não ia ter netos. Eu digo, mas quem é que está pedindo netinhos? Então, nesse momento, não há planos por parte deles, que eles têm que estar afim, não é? Claro. E se tiver, vai ser maravilhoso, se não tiver, também está bem. Não é uma coisa assim, eu não tenho planos nesse sentido. Porque isso faz parte das cobranças também, né? Ah, sim. Faz parte da cobrança para ser mãe. Lá, quando eu tive minhas filhas no Equador, as pessoas, que pena que não foi um casal. Quem já tinha o menino e a menina. Aí, não, agora tu tens que ter um menino. Eu até tive um menino, mas é uma... vamos ocupar, povo. Sim, as pessoas têm as suas... Sim, elas projetam essas Projetam, coisas, né? sim. Quando eu me separei, eu ouvi uma coisa muito interessante, porque eu não tinha filhos, eu não tive filhos, e mais tarde eu entendi que isso foi uma decisão, não totalmente consciente, mas foi. E duas amigas, as duas com filhos, me disseram coisas diferentes. Eu tinha 35 anos e... Quando eu comecei a ter filhos. Então, uma das minhas amigas disse assim, Augusta, que pena que tu não teve filhos, porque daí tu já estava resolvido teus próximos casamentos ou namoros, tu nem precisava preocupar com isso. E a outra assim, que bom que tu não tivesse filhos. Eu estava assim, não, eu falava que não ia ter filhos, eu tinha muita vontade de adotar. Vai terminar no meio do caminho, os planos foram mudando. E eu acho maravilhoso ter filhos, tenho uma relação muito boa com eles. E se tiver neto, vai ser bom também. Se não tiver, também vai ser bom. Vai ser bom também. Deixa eu ver como é que a gente está. Se preocupa, não fica se preocupando. Não fica se preocupando com essas coisas, né? E tu tens uma rotina... Full. Eu durmo muito pouquinho, me divirto muito de madrugada, porque eu fico inventando coisas no meu computador. Então, é muito engraçado, porque às vezes eu mando um e-mail ou uma mensagem de Face... às 4 da manhã, 4h30 da manhã, 3h30 da manhã. E as pessoas, Sônia, tu estavas acordado essa hora? Sim. Em geral, às 4 horas estou acordado, 4h30, quando acordei tarde hoje. Mas eu sempre fui assim, de dormir pouco. E de uma coisa que tu comentasse aqui, fora do ar, a respeito de revisitar o passado e reunião de amigos eu não gosto e etc. muito. Não, eu tenho pessoas do meu passado que eu encontro e tal... mas eu não fico... Eu gostei outro dia de uma frase do Jeremir Machado da Silva, que ele disse, eu vim ao mundo sem retrovisor. Eu tenho boas memórias do passado, eu tenho muita coisa do passado na minha casa. Eu tenho cadeira de balanço que era da minha bisavó, a cadeira da minha tia-avó, coisas que eram da mãe, que são coisas lindas e que me trazem boas lembranças. Mas eu não gosto de assim, vamos lá ver a casa onde eu morei em 1900 e batatinha. Eu não tenho vontade. Vamos lá encontrar a turma do pré-primário. Eu não tenho vontade, porque eu não vou, não? E às vezes as pessoas me comentam assim, foi bom tu não teres ido, porque cada um caminha na direção que quer e é difícil retomar essas, né? Então deve ser um defeito de fabricação, mas eu não fico visitando o passado. Sobre esses eventos, assim, eu tenho curiosidade dos rumos das pessoas. Eu tenho essa curiosidade. E eu acabo indo. Porque, assim, aquela pessoa lá, o que ela ia ser, o que ela sonhou, no que ela virou. Tu sabes e aí, às vezes, a gente tem boas e ruins. Em 1979, eu participei desse concurso através do qual eu fui fazer o estágio no Equador, e nós éramos 37 ou 38, cada um foi para um país. Naquela época não tinha internet ainda. Como eu era a única jornalista do grupo, todo mundo me escrevia e eu fazia uma circular contando as notícias de todo mundo e mandava para o grupo todo. E agora eles criaram um grupo, recentemente me colocaram, porque eles seguiram se encontrando. Mas eu encontro uma daquelas minhas colegas, porque ela sempre que vai à Feira do Livro me procura, porque ela é daqui. E eles começaram a falar assim intensamente o dia todo, porque eles vão ter um grande encontro dia 28 de março em São Paulo. E eu não pretendo ir.
E, de repente, aquela conversa descambou assim, para um barraco em função de política. Aí eu digo, ainda bem que eu decidi não ir, porque eu acho que esse almoço vai ser um pouco indigesto. Porque atualmente ficou tão difícil, porque até dentro das famílias, as pessoas não só divergem, elas brigam, né? Elas brigam, elas não se escutam. Eu tenho muita gente como amiga no Facebook, porque como eu coordeno a área infantil e juvenil na Feira do Livro de Porto Alegre, eu tenho muitos escritores, editoras, montões de professores, porque eles ficam em contato, dando sugestões, perguntando quando é que vai ter agendamento dos alunos. E eu jamais excluí alguém. Eu também não. E desde da campanha passada, eu excluí mais de 200 pessoas. Porque as pessoas entram no teu perfil não para dizer não estou de acordo por tal motivo, para insultar. Não? Para insultar. E eu não deixo fazerem barraco no meu perfil, eu excluo, ponto. Nem explico, põe a menos. E é muito triste isso, porque eu vejo nas próprias famílias. O Natal ficou difícil, as coisas ficaram mais difíceis, né? Sim, virou... Sim. Porque tudo tem que ser polarizado assim, né? Ai. Então, nós vamos encerrando o nosso programa, pensando na polarização. Vamos pensar na polarização jovem-velho. A gente não precisa ficar velho, a gente pode ficar jovem sempre. Não precisa ir para um ponto ou outro, pelo menos manter a mente. Eu não quero ficar jovem sempre. Eu quero aproveitar o que a vida tem para me dar, sugar da vida o que ela tem para me dar. O que eu considero, para mim, a síntese do jovem é o entusiasmo. E eu acho que isso a gente pode ter sempre. Sim, é terrível, né? Sem tesão não há solução. Toda enrugadinha, brilhando o olho. Essa frase é do Roberto Freire, não, psicanalista. Isso. Sem tesão não há solução. E é verdade. Eu fico muito triste de ver. Eu vi outro dia uma pesquisa que 26% dos brasileiros têm prazer de se levantar todo dia para ir trabalhar. E o resto não pode se dar o luxo de trabalhar em algo que lhes dê satisfação, num ambiente sadio e tudo isso. É muito triste, né? Porque é tão gostoso, né? Levantar todo dia e dizer, eu tenho um trabalho maravilhoso. Tenho um trabalho maravilhoso. E são 26 brasileiros que podem se dar o luxo de trabalhar naquilo que querem, que lhes dá prazer e que não os oprime, né? Porque tem muita opressão também no ambiente de trabalho, né? Que daí vai por aquela cobrança, né? Tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, que às vezes... E tem as pessoas que não têm escolhas por condições financeiras mesmo, né? Tem que fazer o que der. Sônia, muito obrigada. Eu que agradeço. Acabou. Então, até o próximo. Essa foi Sônia Zanqueta. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.